Tem uma mãe que nos fez uma pergunta importante, que ela pergunta a seguinte situação: crianças que não possuem doenças crônicas têm risco pequeno de morrer por Covid? Isso é uma pergunta muito importante e é um mito que a gente precisa desmistificar, porque a gente sabe, né, a gente tem aprendido durante essa pandemia horrorosa que chegou aqui no Brasil e em várias partes do mundo, de que parece que somente idosos ou adultos teriam mais chance de desenvolver Covid, principalmente se eles tiverem alguma doença crônica, alguma doença que de certa forma diminua as defesas daquele paciente e faça então com que aquele paciente tenha uma chance maior de desenvolver forma grave e acaba o falecimento daquele paciente. Por exemplo, doenças cardiológicas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, pacientes com diabetes mellitus, pacientes com câncer, ou seja, aquelas doenças realmente que depauperam a pessoa e deixam a pessoa mais enfraquecida e, consequentemente, levam com mais facilidade à morte. Sim, certamente, isso é uma realidade para os adultos, mas para as crianças é muito importante que a gente aprenda que metade das crianças que, porventura, morreram de Covid-19, apesar de ainda ser um número baixo comparativamente aos dos adultos, não tinham doença crônica, ou seja, metade. Se você pega as crianças que tiveram Covid, metade dessas crianças não desenvolveram ou não tinham doença crônica, não tinham um problema respiratório, não tinham um problema cardiológico, não tinham um problema metabólico, como o próprio diabetes mellitus, não tinham nada que, de certa forma, pudesse levar a ela a ser considerada um grupo de risco. Metade. Tá bom? Dessas crianças não tinham absolutamente nada, eram crianças rígidas, eram crianças com saúde, eram crianças que não apresentavam absolutamente nenhuma comorbidade, nenhuma doença. Então é muito importante que vocês entendam que a imunização, a vacinação contra o Covid-19, e não só o Covid-19, outros tipos de doenças como a gripe, e também agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro tendo um surto de meningite, então a vacinação contra a meningite é muito importante. E outros tipos de vacinas, as vacinas do calendário vacinal, todas elas precisam estar em dia para que o seu filho não tenha um problema mais agravado, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.